Boa tarde a todos, né? Vamos aí para nosso simuladão. Esse simulado, gente, de fato, ele tem 50 questões, a escola resolveu dividir, né? Porque achou muito grande. Então, vocês vão prestar atenção, porque as questões aqui estarão na ordem, né? Porque tem uma ordem que para. Eu não sei nem com quantas questões foram de vocês, mas vamos acompanhando aí, tá? Esse simulado, ele é da base do sistema Aridiçá, então vamos nós, tá? É geral e Brasil junto, mas geopolítica que inclui aí, né, as ditaduras latino-americanas, nova ordem mundial, tem vários assuntos aqui englobados, tá? A sociedade egípcia estava dividida em várias camadas, né, sendo o faraó a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. Sacerdotes, militares e escribas responsáveis pela escrita e que tinham uma funcionalidade jurídica e tributária muito grande, também ganharam importância na sociedade, a qual era sustentada pelo trabalho e pelos impostos pagos por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Os escravos também compunham a sociedade egípcia e geralmente eram pessoas capturadas em guerras. Gente, isso não vai ser diferente na Idade Antiga egípcia para a Idade Antiga grega, tá? As situações vão ser parecidas, principalmente porque quando a gente chega no Império Romano, a gente vai ter também os capturados de guerra, né, que são os escravos de guerra. De acordo com o texto, o comando do Estado egípcio sobre aí a figura do faraó sugeriria a constituição de uma sociedade de base democrática em função das eleições regulares em que sacerdotes, militares e escribas voltavam para escolher o novo mandatário. Lá era assim? Tinha eleição direta? Jamais. Mas então vocês vão participando, tá, gente? A Andressa entrando. A letra B, que é cleptocrática, posto que a exploração de trabalho compulsório era considerado um roubo aos direitos dos derrotados em guerras. Aqui é necessário o aluno entender que o trabalho Oi, compulsório... tia. Oi, meu amor. Todos vocês, amores, sejam bem-vindos. Então, assim, não era uma sociedade cleptocrática, principalmente porque era considerado um roubo aos direitos dos derrotados na guerra. Não. Para eles aqui era tudo normal. Eles ganhavam, né, as guerras e aquele derrotado se transformava aí simplesmente, gente, num escravo. Né? Se ele tivesse condições de pagar impostos, beleza. Se não tivesse, ele ia também ser escravo, justamente porque não conseguia pagar. Então, como a gente está falando de sociedade cleptocrática, quando a gente tem os direitos aí, né, do povo, né, exorbitados, né, roubados. A sociedade meritocrática, que é uma sociedade que dá meritocracia para quem merece. Olha essa ideia. Será que lá a sociedade era meritocrática ante a conquista do poder por meio das capacidades físicas, intelectuais e relacionais superiores por parte do faraó? Será que a sociedade era meritocrática no sentido mesmo da meritocracia? Será que todo mundo que merecia por causa disso aqui? Né? Capacidades físicas, intelectuais e relacionais superiores por parte do faraó? Gente, a sociedade não era meritocrática, porque se fosse meritocrática, todo mundo poderia conseguir, por méritos, conseguir, né, aí, galgar um cargo maior na sociedade. No entanto, isso não existia, né? Era só o faraó e o faraó. Tecnocrática, onde a tecnologia, né, estava acima de tudo. Onde é que a gente está falando na sociedade técnica, onde o tecnicismo está acima, a gente está falando da sociedade antiga, tecnocrática, são sociedades onde o trabalho técnico, né, a mão de obra ela é qualificada, pois detentores do saber científico assumiu o controle de postos do poder estratégico do mundo antigo, tecnocrática não. Então é uma sociedade o quê? Teocrática, porque a gente está falando do faraó como centro do poder, e o faraó era visto como o quê? Centro do poder, é enviado Como um de deus. Deus, isso. Então, por conta dessa ideia, é uma sociedade teocrática. Gente, o mundo antigo. Aí o aluno pergunta, professor, o mundo antigo ele só tem a ver com essas sociedades antigas? Não necessariamente. Aqui na América também, a América é civilização antiga. Não esqueçam disso. Nós temos civilizações antigas na América. E essas civilizações antigas na América, deixa eu adicionar lá da Graça, e essas civilizações antigas na América, elas vão dar origem, né, à questão dos maias, dos incas e dos astecas, que são sociedades também teocráticas. Né? Por exemplo, os incas via o deus inca como o centro do poder. Aí elas vão ter as estruturas politeístas, né, os astecas,
E também nós vamos ter os maias politeístas. Já a sociedade inca, ela tinha um modelo totalmente diferenciado. Deus Sol, mesma coisa da Inglaterra, que vai considerar o rei lá, né, Em como Rei tia, Sol. Oi. todas as sociedades e civilizações antigas, desde os incas, os gregos, os romanos, o povo lá da China, todos eles têm a ver com teocracia, Sim, porque tudo tem Deus no meio na sociedade antiga. isso. A única diferença, Andressa, é que quando a gente fala da Grécia, a gente está falando de uma sociedade que tem essa ideia teocrática, onde o próprio imperador, principalmente na era, porque quando a gente fala de Grécia, a gente está falando também do Império Romano, né? Então, o Império Romano tem três fases: monarquia, né? República e império. Quando a gente chega no império, a estrutura vai ser completamente teocrática, mas antes a estrutura tem aquela ideia do governo centralizado com muitos poderes, mas elas são politeístas, essas antigas são politeístas. A única diferença é porque como o governo ele é centralizado e é enviado desses deuses, ele é o próprio Deus. Então ele é maior do que qualquer outro deus que é existente ali. Vamos supor, na Grécia tem um governo centralizado. Então os próprios governos das cidades-estados na Grécia eram tidos como governos superiores. Então, poderia ter outros mitos ali, mas o próprio governo era tido como o principal. Então, se é o principal, eles são teocráticos, certo? São centros na Ok. administração, eles são considerados deuses. Segunda questão, né, a ideia aí dos plebeus. Então, se é plebeu, automaticamente nós estamos falando da Idade Média, tá, gente? Não esqueçam essa ideia de plebeus, Idade Média. Os plebeus, Idade Média e o final da Idade Antiga. Né? Os plebeus não tinham nenhum direito político, viviam para trabalhar e pagar tributos a fim de manter a condição social dos patrícios. Então, a gente está falando de quê? Que todo mundo, aluna tem que Roma. saber. Roma, tá? Nesse contexto, os plebeus passaram a questionar todo o sistema de tributos, leis e servidão impostos a ele. Esse período aqui vai ser o período republicano, tá, gente? A segunda fase do Império Romano. Queriam direitos sociais e políticos, queriam acesso aos meios que pudessem melhorar a sua condição de vida, estabeleceram por consequência as primeiras greves, refugiando-se no Monte Sagrado e deixaram Roma à mercê de ataques e com a economia estagnada. Gente, isso aqui, não esqueçam, foi a partir desse movimento aqui, que é como se fosse igual uma greve, que os patrícios vão dizer, cara, nós não podemos ficar sem a galera que movimenta o comércio. Quem movimentava o comércio eram os plebeus. Então, como eles vão fazer essa greve, né? Aí os patrícios dizem, tá, agora vai lascar. Então, eles começaram a abrir os olhos e, a partir desse momento, né, os patrícios passam a dialogar e inserem uma série de medidas que faz os patrícios, os plebeus aí, a terem certos direitos. E é nessa ideia dos certos direitos que os patrícios começam a abocanhar todo o Império Romano, né? Porque os patrícios são maioria e aos poucos eles vão sendo inseridos e tendo maioria também aí no Senado. Vamos aí, tá? As greves plebeias do século V a.C., ocorridas durante o período republicano romano, tiveram uma consequência administrativa a letra A, extinção do consulado. Consulado, né, gente? Em Roma, consulado, né? B, emergência de uma ditadura de longa duração. Idade antiga, ditadura, né, gente? Só que não. A gente está falando de palavras-chave. C, reserva de metade das vagas do Senado para os plebeus. Metade não, mas tem uma certa quantidade, mas não é a metade, não. A criação de cargo do tribuno da plebe. A letra E Eu aqui. marquei esse. É essa, viu, Andressa? Porque eu queria Ah, chegar ok. na letra E. Porque aqui, ó, instauração do regime imperial. Não, aqui a gente está no período que. Republicano. Olha, prestando atenção, gente. Não vacilem em questão de humanas no Enem. Leiam sempre a parte de baixo, porque aqui nós estamos falando no período republicano. E aqui está dizendo o quê? Instauração do regime imperial. Não. Né? Aqui nós vamos ter a criação dos tribunos da plebe, onde eles vão ter certos poderes, né, administrativos. Vamos aí, gente. A terceira questão. O mapa mostra as 13 colônias inglesas na América do Norte. Nós estamos falando de quem? Dos Estados Unidos da América. Antes Não de ser esque... potência. Antes de ser a nação que é, antes de passar pela guerra de secessão e se declarar independente no Congresso da Filadélfia, no primeiro Congresso da Filadélfia, onde eles declaram independência
contra a Inglaterra, no primeiro congresso da Filadélfia, na Pensilvânia, que deu vitória para o Joe Biden, que por causa dessa vitória, 20 delegados, ele consolidou-se como presidente dos Estados Unidos. E é nesse movimento da Guerra de Secessão que nós temos também o segundo congresso também da Filadélfia, que vai declarar e fazer a chamada Constituição Americana, baseada aí nos princípios iluministas daqueles direitos lá, também Constituição após a Revolução Francesa. O mapa mostra as 13 colônias inglesas na América do Norte, normalmente divididas entre norte, de Massachusetts, a professora embola a língua, tá? Até a Pensilvânia, e sul a partir de Maryland até a Geórgia. Até hoje, esse lado sul é republicano, tá, gente? Houve aí nessa eleição uma revolta muito grande aqui, por conta de ter sido também o berço do Martin Luther King. A Geórgia tem Atlanta, a cidade do Martin Luther King, o símbolo das lutas inglesas não, das lutas negras, né? E também nós vamos ter aqui nesse estado as lutas de um dos negros mais consolidados, né, do movimento negro dos Estados Unidos, que morreu agora em julho, que também era daqui dessa região, tá? Colonização de iniciativa particular no século XVI, as 13 colônias inglesas mantinham grandes diferenças entre si, sendo as principais entre o norte e o sul. Lembram, tá, gente? Norte, modelo francês, por causa da... era o bom. Isso, não tinha escravidão. Isso, tá? O norte vinha com aquele modelo calvinista, né? Um conceito muito grande religioso do calvinismo, que é aquela ideia do trabalho, o trabalho dignifica o homem, então eles não tinham essa questão da escravidão, eles já pagavam as pessoas e eram abolicionistas. O sul era o quê? Escravista. E até hoje o sul dos Estados Unidos, tá? É a região do agro, que foi a região que votou em peso no Donald Trump. Então o país continua dividido, né? A gente percebe que a região do agro lá votou quase que em massa no Donald Trump, e as regiões de maior concentração, né, de imigrantes, onde tem a concentração muito grande dos afro-americanos, de gays, deram vitória para o Joe Biden. Por que a professora Jona está falando, né, dessa eleição? Porque aqui a gente está mostrando o mapa, na história, tá? Dos Estados Unidos, deixa eu ver se aumenta aqui ele. Olha aí, gente, o mapa. Aqui eu lembro que no primeiro pronunciamento o presidente eleito falou que aqui em cima, né, tinha criado um muro azul. E foi mesmo, criou um muro azul em cima. Porque geralmente o muro azul em cima só votava também nos republicanos. Mas aqui tudo, pode olhar hoje, viu, no mapa, na eleição americana. Aqui tudo, ó, tudo vermelho. Exceto, É verdade. exceto a Virgínia, né, que ficou azul, a Pensilvânia, que ficou azul, mas porque o presidente eleito é de lá, e aqui a Geórgia ainda está azul, não terminou ainda na Geórgia. Então vamos lá, deu para entender, né? O aluno ele tem, aqui são relações internacionais, na geopolítica atual o aluno tem que entender. Até hoje, no fluxo do mapa, se você pegar o mapa das eleições americanas hoje, que ainda estão apurando, né? O lado que votou em bloco no Donald Trump é o lado agrário dos Estados Unidos. Nunca esqueçam disso, tá, gente? É a parte ali onde tem o agro muito forte, os pecuaristas, a galera que, né, compete com o Brasil no agro, tá? Porque os Estados Unidos também tem um agro muito forte, aqui nem o Brasil. E as regiões que têm outros fluxos de economia, como produção de carro, pegam o aço na indústria de transformação, compra o aço do Brasil e produz outras coisas, como eletrodomésticos, Detroit, né, que é uma região também muito próspera, essas regiões que envolvem não mais o agro, mas outra formatação de indústria votaram no Joe Biden. Então vamos lá, tá, gente? Outra coisa, não esqueçam, tá, que eu já ia esquecendo, o lado sul, além de ser escravista, foi no lado sul que nasceu a Ku Klux Klan, que era aquela seita que... É sério? Sério, foi no lado sul. Meu Deus! Foi do lado sul, tá? E aí, aos poucos, a gente vai tirando algumas dúvidas se o aluno não lembrar. Do lado sul que nasce a Ku Klux Klan, que era uma seita, né, que se reunia geralmente à noite para promover aquelas ideias mesmo, tá, gente, de segregação racial. Muitos negros morreram perseguidos por essa seita. E, por incrível que pareça, no debate presidencial americano aí, como a gente está também tratando, né, história geral aqui, tem Brasil também aqui no meio, geopolítica, no debate, quando ele foi questionado
sobre essa questão da Ku Klux Klan, porque ele fez parte, né? E ele nunca desmentiu O Joe Biden? O Donald Trump. Oh. Joe Biden vem de periferia da Pensilvânia, né? Da periferia, e o estado que ele fez toda a carreira política, as ideias dele eram sempre ligadas à negritude. Ele vem de uma ala de defesa aos afro-americanos, porque lá eles não chamam negro, né? Lá é afro-americanos. Então, assim, no debate, o Donald Trump não conseguiu responder, não quis responder sobre a questão dessa segregação. Então, talvez não, tá, gente? Essa eleição americana, não esqueçam, a eleição que ficou na história dos Estados Unidos, porque foi uma eleição polarizada, foi uma eleição em que o americano votou em massa, tá? Tanto de um lado quanto de outro americano resolveu votar, porque lá o voto não é obrigatório. A população jovem, com menos de 16 anos, até 16 anos, resolveu tirar o título para votar. A população negra votou em massa. Negros com quase 90 anos saíram de casa para votar. Os estados que tinham eleições, né, pelo correio, a galera votou até os pelo famosos correio. votaram. Isso, a Lady Gaga foi com salto dessa altura, né? A galera da NBA... Cardi B saiu para votar. Cardi B, isso. Muitos, tá? Saiu da mansão dela, a puta que pariu para votar. Muitos, tá? Então é a eleição que ficou na história e vocês são privilegiados porque vocês vivenciaram isso de perto, né? Porque nos Estados Unidos nunca uma eleição foi tão histórica quanto essa. Para todas, quando a gente fala histórica, é uma eleição que marca pela polarização e pela diversidade. O povo foi às ruas votar, foram às urnas votar por algum motivo, né? Principalmente por não se sentirem representados pelos modelos governamentais que estavam no país. Até os jogadores da NBA, tá? Nas relações internacionais, hoje a NBA postou, os times da NBA aí, jogadores, né, muito bem pagos pela NBA, hoje postaram nas redes sociais que, enfim, eles poderiam comemorar os títulos deles agora na Casa Branca, porque era tradição na NBA, gente, que é o primeiro esporte americano, a galera ir comemorar o time que ganha, né, receber a taça, tudo na Casa Branca, porque é o esporte número 1 do país. E durante 4 anos, a galera da NBA não pisou na Casa Branca. Não que o presidente tenha proibido, né, mas porque havia realmente choque muito grande das ideias defendidas por um lado e defendidas pelo outro. A NBA passou praticamente 4 anos sem pisar na Casa Branca. E dessa vez, né, eles postaram hoje que no ano que vem eles podem comemorar os títulos, voltar novamente a comemorar os títulos na Casa Branca. A Casa Branca é nossa. E aí tem toda a questão de tradução por trás, tá, gente? NBA, quem são os maiores defensores da Liga Americana de basquete? Negros. 80% da NBA é composto por negros. Não esqueçam disso, tá? Então, vamos lá, né? Diante dessas análises, podemos citar: as colônias do Sul eram voltadas à exploração, possuíam um sistema de produção baseado nas plantations, portanto, um trabalho escravo, monocultura e exportação. Aqui, de cara, né, o aluno já percebe que aqui as colônias do Sul eram tudo isso aqui, né? O Norte foi caracterizado por receber um grande fluxo de imigrantes ingleses. O Norte, imigrantes ingleses, né, gente? Política de cercamento, só que não, tá? Então, a letra A. Se alguém tiver algum tipo de pergunta sobre esse modelo americano, tá? O processo de independência americano, não esqueçam, tá, gente? Começa ali pela Pensilvânia, tá? Começa ali na região da Pensilvânia e depois se estende ao restante do país. Só que os Estados Unidos tinham chamados de Estados Confederados, que já eram ali, são esses estados do eixo aqui. Negócio que eu tô sem um mapa dos Estados Unidos. Eu vou ter que abrir bem aqui o site do G1 para mostrar para vocês. Tá? Vou ter que mostrar o mapa atual dos Estados Unidos para mostrar para vocês a chamada confederação que a galera chama, né? Deixa eu ver aqui. Só para vocês tirarem as dúvidas acerca do mapa americano. Deixa eu botar bem aqui. Para mostrar para vocês a área que compreende os Estados Confederados.
A internet está fraca. Olha, gente, aqui pelo Google dá direto. Eu vou printar aqui e espelhar para vocês verem esse mapa aqui. Acho que dá para... Todo mundo consegue visualizar esse mapa? Sim. Os estados confederados são esses aqui, gente, ó. Essa linha aqui, hein? Aí se você olha, só a Geórgia ficou azul. E ainda vai ter os votos recontados, né? Olha aí. Aqui tudo são os estados confederados. São os estados confederados. Aí o aluno vai e pergunta. Hoje de manhã eu estava dando aula, o aluno, professor, e não mudou nada. Não, gente. Os Estados Unidos é impressionante. A ideia ainda de conservadorismo. E esse conservadorismo tem nada a ver com religião. Como aqui no Brasil o povo começou a... Aqui, gente, é uma preservação dos costumes. O que a galera dos Estados Confederados, o paredão vermelho continua unido. Pode olhar. Esse paredão, essa parte de baixo aqui. Só a Geórgia, porque aqui ó, tá vermelho. E aqui o estado da Virgínia burlaram esse paredão, tá? Que sempre foi republicano. Desde... professora? Pode perguntar. Assim, eu não sou muito boa em matemática, mas se a maioria dos estados ficou vermelho, que era republicano, então como é que o Joe Biden ganhou? Não ficou... Não é um voto por cada lugar, não. Não, Andressa. E aí o negócio que esse site aqui, não, vou te mostrar, vou ensinar para vocês como é a eleição americana, tá, gente? Eu vou ter que explicar para o aluno entender. Não foi a maioria não, Andressa, é impressão. Não foi, é porque o mapa dos Estados Unidos, ele é estranho mesmo. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo ver o mapa. Eleições dos Estados Como Unidos. funcionam as eleições dos Estados Unidos? Vou pesquisar. Eu vou ensinar aqui para vocês saírem sem ter nenhuma dúvida aqui. Negócio que eu queria ver esse mapa do G1 que é mais completo. Cada estado, tá, Andressa, tem uma quantidade X de delegados nos Estados Unidos. Então a galera vota e se a galera votar e o voto popular der maioria para um candidato, ele já está eleito naquele estado. Aí a quantidade X de delegados vai para aquele candidato. Vamos supor aqui. Entendi. Cada estado, tá, gente? Negócio que aqui na minha internet não tá muito legal. Eu queria só o mapa, porque o mapa da Globo foi melhor. O mapa aqui do G1, né, que é da American Express, parece, né? Que é considerado uma das maiores. Não tem problema não, pelo Google me vai ficar essa daqui. Ó. Nesse mapa que vocês acabaram de ver aqui, deixa eu ver se eu consigo botar de novo, gente. Que alguns alunos, eles não entendem a eleição americana. A eleição americana, desde 1776, que ela é assim. Ela é por colegiado. Ela é uma eleição... Não existe máquina eletrônica nos Estados Unidos, não. Tão mais rápido, você só aperta o botão e vai. Andressa, mas muita gente pensa que a eleição lá é manual. Eles usam papel. Claro que é manual, mas a contagem não é manual. A contagem é por escaneamento. E demorou 3 dias. Mas demorou 3 dias porque, se não me engano, mais de 70 milhões de pessoas votaram pelo correio. Por causa da pandemia. Mas votaram. Então, os correios, o cara tem que abrir o envelope, tirar o papel. Foi por causa disso que demorou. Geralmente lá demora no máximo 48 horas. Lembrando que na eleição do Barack Obama, né, a primeira, se não me engano, o Barack Obama no mesmo dia sabia que estava eleito. No mesmo dia. Ele era democrata, era? Democrata. Negro democrata. E aí no Brasil que eu... O Trump foi o primeiro republicano em anos. Isso. Os republicanos faziam tempo que não ganhavam eleição. Eles ganham eleição no colégio eleitoral, mas no voto popular, por exemplo, a eleição do Trump, o Trump não ganhou. O povo não quis ele. Ele ganhou no voto nos colégios eleitorais. Deixa eu explicar bem aqui para vocês. Eu vou espelhar bem aqui. Todo mundo está enxergando esse mapa. Eu não consegui achar o do G1. Nesse mapa, esse mapa aqui, por exemplo, esse estado aqui, olha lá, ó. Todo mundo consegue ver? Lá em cima tem o estado de Montana. Quem ficou vermelho? Republicano. Democratas e azul. Em cima, nós temos, assim, 3 votos eleitorais. Beleza? Aqui tem 3 delegados. Sim. Tem 3 delegados. Aqui quem ganhou foi o Donald Trump. Deixa eu botar aqui de novo. Donald Trump. Então, ele já soma 3 delegados. E vai então, somando... a população votou no Donald Trump e esses delegados também. Não necessariamente. Entendi. Tem delegado que não... Independente desse. Se a população votou, os delegados vão para essa galera. Não adianta. Ué, então como é que o Trump ganhou na última eleição se a população não votou nele? É porque tem estado que tem mais delegado.
A Pensilvânia tem 20 Mas tem mais delegados. delegado do que população. Não, Já Só a é isso. não, Andressa, isso é questão de cálculo matemático. Ó. Tem estados aqui, ó, a Pensilvânia tem 20 delegados, 20 votos eleitorais, tá vendo bem em cima? Ó, 20 votos eleitorais. Sim. Por exemplo, aqui a Hillary não ganhou. Então, ela ganhou em estados onde a quantidade de delegados é mínima. 3 delegados, 6 delegados. O Trump ganhou em Entendi. estados que tinham a maior concentração de delegados. Você está entendendo? Na Entendi. soma geral, ela ficou com mais votos, mas ela não ganhou delegados. Já o Joe Biden, ele ganhou em colégios. Olha aqui, ó, Nova York. Ele ganhou aqui, Maine, né? Nova York aqui, ele ganhou. Nova York tem 29 delegados. Olha lá em cima. Ô, porra. 29 delegados, Nova York. Ele ganhou o estado do Oregon. Ó, o Oregon aí só tem 7 delegados. Arizona tem quantos delegados? Ainda não foi apurado, né? Mas o Arizona tem 11 delegados. A Geórgia tem 16 delegados. E assim vai. Ele ganhou, até aqui, dos maiores colégios eleitorais. Tá bom? Ó, por exemplo, Nova York, 29, como eu já falei. Vamos aqui subindo. Maine, o estado de Maine, onde ele ganhou, né, que ele chamou até de paredão azul, né, só tem 4 votos no colégio eleitoral, mas ele ganhou nos principais colégios eleitorais. Gente, ele ganhou em Washington, a sede do poder americano, ele ganhou em Washington. E a Pensilvânia, quem puxou os votos, olha aí historicamente, Pensilvânia, quem puxou os votos, negócio que esse mapa bem que ele não abre, para eu mostrar para vocês onde foi a maior concentração de votos. Filadélfia, aqui, ó. Onde os votos foi pelo correio. A galera votou em bloco. Gente, a Filadélfia foi 93% dos votos por Joe Biden. É uma cidade, é a cidade de onde que vocês estão estudando? Já viram aqui na revisão, né? É a cidade de onde os Estados Unidos surge como independente, surge aí a Constituição. Então, a Filadélfia ficou azul e é considerada a cidade mais populosa junto com Pittsburgh, né, que é o distrito de Pittsburgh. Então, esses dois locais, os votos chegaram depois porque foram pelo correio. Quando esses votos começaram a chegar, gente, estimula-se que eram 12-1. Tá? É a ânsia de mudança, né? Mas tomara que o Brasil também passe por isso, né? A gente tá Tomara que o precisando. Brasil faça o mesmo, amém. Vamos acreditar, né? Então, vamos nós, tá, gente? Quarta questão. Antes da independência... Ah, não, a gente já falou, né? Não, bora lá. Não, outra questão, tá certo. A quarta. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias controladas pela metrópole, Inglaterra, todo mundo lembra, né? Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam estas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais, não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colônios norte-americanos com relação às chamadas colônias do Sul. Então, lembrem, tá, gente? Nós vamos ter a lei do selo, a lei do chá, a Revolução de Boston, até que nós vamos chegar aí. Eu vou mostrar outro slide, gente. A sorte é que, como eu estou em casa, né? Dá para me ajudar vocês aqui mostrando bem aqui alguns slides. Esse aqui, deixa eu ver bem aqui. Para vocês analisarem aí, né, a questão da fase. Nós vamos ter algumas fases. Independência das 13 colônias. Vai demorar só a abrir para vocês verem as fases até chegarmos aí no primeiro congresso da Filadélfia, que é o berço. A Filadélfia mostrou a gente nessa eleição que ela era o berço da história americana e ela continuou sendo o berço americana. Não sei porque que o zoom saiu da tela, mas vamos nós. Não sei se vocês conseguem visualizar, o zoom está com problema. Vocês conseguem visualizar? Não está segurando, não. Deu certo, deu certo. Oh, rapaz, foi mal. Não deu, não. Foi mal, mas vai dar certo agora. Aí estão os passos, tá? Pronto. Olha, eu vou como a gente está em casa, vamos aqui. Primeiro passo, Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos, Inglaterra e França, que vem lá daqueles emaranhados da Guerra dos 100 Anos, por causa das lutas burguesas. Os burgueses da Inglaterra queriam expandir as suas terras em direção à França, e os burgueses da França queriam também expandir em direção à Inglaterra, e essa guerra não acabava. Guerra dos 100 Anos, que vai durar 116 anos entre idas e vindas. E aí a gente tem dentro dessa polaridade a Guerra dos 7 Anos, que vai ser uma guerra, né, envolvendo aí também novamente essas duas potências, né, pelo domínio aí da questão comercial. Segundo passo, parlamento inglês e a criação de novas leis. Leis o quê?
leis que aumentavam a carga tributária. 3, reação dos colonos americanos contra essa tributação. 4º passo, parlamento inglês e aprovação dos atos de Vitos-Rém, que aumentava a tributação e obrigava todo mundo a tomar aí e a comprar produtos apenas da Inglaterra, como se fosse igual um pacto colonial. Nós vamos ter aí o massacre de Boston, a guerra dos americanos contra os ingleses. Aqui quando a gente fala americanos, tá, gente? São os colonos que vão guerrilhar em Boston, né? Vai ser um massacre. 6º passo, parlamento inglês e o decreto do ato do chá, onde vai também proibir os colonos americanos de comprar chá de outra nação, tem que comprar chá aí só proveniente da Inglaterra. Aí a galera faz novamente uma revolução aqui, a gente vai ter a festa do chá de Boston, que é a festa da vitória. Os americanos não aceitam e a Inglaterra é obrigada a ceder. 8º passo, parlamento e decreto das leis intoleráveis. Aqui é a fase mais assim, delicada das relações entre a Inglaterra e as colônias americanas. Quando eles fazem essas leis intoleráveis, gente, eles vão aumentar a carga tributária, vão impor confisco, né? E vão obrigar que os soldados ingleses, por exemplo, se viessem da Inglaterra para os Estados Unidos, os colonos tinham que dar o que comer, tinham que dar o que vestir, tinham que dar abrigo para esses soldados. E aí a galera não aceita, acha que eles percebem que essas leis aqui são extremamente abusivas e eles fazem o Congresso da Filadélfia, o primeiro congresso, onde eles vão aí entrar num consenso de que está tudo errado e que eles têm que lutar pela independência. Eles criam um grupo de milícia, né, para lutar pela independência, treinam essas milícias porque não adiantava fazer só uma revolução. Se os ingleses tinham armas pesadas, eles vão contar aí com a ajuda de espanhóis, vão contar aí com os principais inimigos dos ingleses e dos franceses, que depois dessa batalha aqui, a batalha de Lexington, né, que eles vão vencer, nós vamos ter um Congresso da Filadélfia primeiro, onde se declara aí praticamente os Estados Unidos independentes. É aqui que a França diz, pois eu vou dar para vocês a Estátua da Liberdade, livres, né, simbolizando aí a liberdade dos americanos em relação aos ingleses. E depois a gente tem o segundo congresso, né, da Filadélfia, que é esse que a gente vai ter aí, depois da batalha, a gente vai ter a idealização da Constituição Americana, que é bem próxima do modelo francês, que já tinha ocorrido lá a Revolução Francesa. Aí a gente tem mais uma batalha, que é a Batalha de Bunker Hill, que os Estados Unidos, com muita guerra, né, os colonos conseguem vencer novamente, porque os ingleses não vão se dar por vencidos, não vão querer dar essa colônia, né, e aí eles vencem e declaram com a bandeirinha americana, né, o selo de vitória, e a partir daí a gente tem os Estados Unidos independentes, tá? Então, vamos voltar. É assim mesmo, tá, gente? Sorte é que a gente tem como mostrar os mapas, que às vezes na sala não dá, não. Adorei que os estadunidenses disseram para a França, aí a gente quer ser independente, a França só olhou e disse, tá bom então. Então, as duas taças. Pode ir, vai. Gente, essa confusão aqui dessa Estátua da Liberdade vai gerar também um problema sério na França, porque a França estava em recessão, né? A França estava cheia de dívidas, aí ela gasta o dinheiro que tem dando estátua, né, para os Estados Unidos. A população não aceitou muito bem, não. Mas vamos lá, né? Antes da independência dos Estados Unidos, era formado por 3 colônias controladas pela metrópole, a Inglaterra. Dentro do contexto histórico do século VIII, né, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos norte-americanos com relação às chamadas colônias do Sul. É correto afirmar aí, letra A, baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com novas colônias do norte e com o Caribe. Só que não, o Caribe aqui, gente. O Caribe é o quê? Hispânico. Foi onde o Cristóvão Colombo chegou. E posteriormente nós vamos ter a chegada do Américo Vespucci, as Ilhas Caribenhas. É a América Central. Aqui a gente está falando de impossível ter relações comerciais até nesse momento. Aqui era só com a Inglaterra. Letra B, baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia, né, os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terra. Nós estamos falando da do Sul, tá, gente? Isso era no norte, não era não? Uhum. Aqui não era, por exemplo, quando se fala aqui de servidão temporada, que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terra. Quando a gente fala aqui, é até no Sul. Só que a servidão lá não era temporária, não. Lá era escravista. Ah, tá. Vamos aí, tá? Letra C. Baseava-se na economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão.
E aí, gente? Eu marquei essa. É essa daqui mesmo, Andressa, por isso que eu tô, né? Gente, nesse período aqui, o Maranhão, preste atenção quando a tia Jana faz essas ligações. É durante esse período de expansão do algodão nos Estados Unidos que os Estados Unidos abocanham o mercado que era do Maranhão. Porque o Maranhão era que exportava, né, algodão para os ingleses, né? O Maranhão era um grande produtor de algodão. E aí nós vamos ter uma revolta também no Maranhão, que é o Beckman, revolta de Beckman, que a gente chama Beckman, revolta de Beckman, por causa também disso aqui. Tá? Porque os Estados Unidos abocanham esse comércio e aí o Maranhão fica sem ter para quem exportar. Quinta questão, durante o período de transição, né, da fase pré-colonial para as fases das capitanias hereditárias do governo geral, aconteceu uma importante alteração nas relações de trabalho do Brasil colonial. Impôs-se o uso do trabalho escravo, o uso da mão de obra escrava. A princípio começou com a exploração dos indígenas, no entanto, progressivamente passou-se a utilização do africano. Assim, a escravidão nesse período, letra A. Gente, por que há uma mudança, né, desse modelo? Porque os padres jesuítas percebem, né, nos aldeamentos que os nativos são dóceis, então eles vão fazer um 21, né, que naquela época não era. Eles escreveram uma carta para o rei de Portugal pedindo que não escravizassem mais os nativos no Brasil porque eles eram dóceis, né? E aí passa um bom tempo, aí a coroa diz... matar os caras, mano, não estou fazendo nada. Aí depois a coroa responde dizendo, né, que vai acatar, né, porque havia uma parceria muito grande com os padres jesuítas. Aí os bandeirantes aqui não vão gostar, gente. Vai ter uma treta entre os padres jesuítas e os bandeirantes. Os bandeirantes vão invadir os aldeamentos, vão pegar os nativos, porque eles queriam usar os nativos na questão do trigo. E quem são esses bandeirantes? Aquela galera que ocupou a capitania de São Vicente. O que é essa capitania de São Vicente? São Paulo, que a gente chama de, que tem como capital hoje São Paulo, que era a antiga vila de Piratini. Não esqueçam disso, não. Aí a gente vai ter a substituição da mão de obra nativa pela mão de obra negra, escravista, né? Na América Hispânica vai acontecer do mesmo jeito, porque nesse período colonial, na primeira fase, nós estamos falando de um modelo da União Ibérica, onde as coroas estão unificadas, as coroas de Castela e Aragão, tá? Por conta da Revolução de Avis. Lembra que o rei de Portugal morre, não deixa herdeiro, o rei da Espanha era parente distante, ele quer assumir o trono, a população de Portugal não quer que ele assuma, aí faz uma revolução, uma guerra mesmo, a Espanha ganha, assume o trono, unifica as coroas e os dois reinos de Castela e Aragão. Aí nesse primeiro momento nós temos a União Ibérica. A gente só vai ter, gente, essa União Ibérica se desfazendo na segunda metade, na primeira metade, mas não necessariamente bem no início, né, do século XVIII, tá bom? Que vai se desfazer e voltar a Portugal a ser uma monarquia. Letra A. Serviu de base para a sustentação econômica da colônia, embora se restringisse apenas à zona rural. Não. Não se estendeu a pecuária, onde o trabalho indígena foi aproveitado com grande eficiência. Também não. Letra C, não apresentou resistência, né, à prática aí violenta dos senhores. Muitos escravos fugiam ou praticavam suicídio. Eles não resistiram. Olha os quilombos. Os quilombos são formas... Mas aí tá falando do processo, não dos escravos. Sim. Aí a escravidão nesse período, ó. A escravidão nesse período não representou resistência violenta aos senhores? Mostrou resistência sim nos quilombos, tá? Letra D, serviu como mão de obra para consolidar o patriarcalismo e o desprezo pelo trabalho manual. A gente tem duas letras ainda, tá? Letra E, foi praticada apenas nas regiões onde houve grande produção agrícola para exportação. A gente está falando de atividades do agronegócio aqui. No Brasil, não, no Brasil pode perguntar. Mas pera, eu tinha marcado a letra C porque eu estava falando da escravidão, o processo de escravidão em si. E as pessoas que praticavam a escravidão, ou seja, os senhores, não ligavam se eles estavam sendo violentos ou não. E a letra C está dizendo, não apresentou resistência à prática violenta dos senhores, tendo como uma